Debate em família. Informação. A sua participação. Convidados. Debate em família. Debate em família. Com Luiz Carlos e Fábio Patrício. Olá, gente amiga, são 18 horas e 4 minutos em São Paulo e nós estamos aqui na Rádio Capital, no AM 1040, no FM 77.5, aí nas redes sociais, no YouTube, no nosso aplicativo. E eu estou aqui, como sempre, muito bem acompanhado do Fábio Patrício. Boa noite, Fábio. Boa noite, Luiz Carlos, a todos os ouvintes da Rádio Capital. Uma ótima semana a todos, né? Uma boa segunda e uma ótima semana a todos. E seja assim. E nós estamos aqui sempre depois do Vini Delacarte e do Laércio Maciel no Chega Pra Cá, né? Esse programa que já é líder de audiência aqui no horário e nós chegamos logo depois deles. Lá na técnica, quem ele? A fera da sonoplastia, Luiz Henrique, cada vez mais. E também hoje na Central de Jornalismo, falando aqui sobre a situação do tempo, Fábio, temos a Lívia Almeida e Douglas Araújo, falando um pouco aí sobre o esporte, né, de uma forma geral, sobre o futebol, não é isso? Sobre o que aconteceu nesse final de semana em relação ao futebol. E, gente amiga, olha, você pode participar aqui do nosso programa pelo WhatsApp 983345777. Nós não vamos ter hoje um tema específico para você participar, mas nós vamos ter um convidado especial hoje, né, que vai estar conosco aqui, né, o Marcelo Crivella, o deputado Marcelo Crivella, que vai nos dar uma notícia muito interessante, algo muito, muito interessante. Marcelo Crivella, que é do Republicanos, do Rio de Janeiro, deputado federal, e vai estar aqui falando sobre um assunto muito interessante, que nós queremos que você participe, que você esteja realmente envolvido, porque, de alguma maneira, mexe com a gente, né? Mexe sempre com a gente. E eu queria falar também, Fábio, hoje vamos falar sobre a Sabesp, que está com um novo projeto aí interessante e, gente amiga, mexe muito no teu bolso, quer dizer, vai te ajudar a pagar tuas contas. Aqueles que estão com a conta atrasada vai ter condição de dar uma acertada aí nas suas contas, acertando suas contas com a Sabesp. E também vamos falar sobre um outro tema. Qual é o outro, Fábio? Do Desenrola Brasil. Isso né? mesmo. Vamos falar também sobre Desenrola Brasil. Enfim, vamos ter aqui vários temas que nós vamos estar abordando, mostrando para você a importância de você estar aqui no Debate em Família, mas participando. São 18 horas e 6 minutos e eu quero começar a dizer para você o seguinte: você tem uma nova oportunidade, uma oportunidade muito importante, tá? Porque a Sabesp resolveu fazer um feirão para você acertar suas contas a partir desse mês agora. Aliás, a partir do dia 30 de setembro já está acontecendo toda essa possibilidade. Até o dia 30 de setembro, de hoje até o dia 30 de setembro, você vai poder fazer exatamente uma composição de contas com a Sabesp, né? Um acordo com ela, né? E é muito importante isso porque o feirão será realizado em todos os postos oficiais do atendimento da companhia, seja canais digitais, atendimento telefônico, agências presenciais ou nas unidades móveis, né? O pagamento poderá ser feito via Pix, com cartão de crédito ou de débito ou por meio de parcelamento direto com a Sabesp. Olha, gente, isso aqui não é comercial não, hein? Não é comercial da Sabesp não, porque às vezes tem comercial da Sabesp, né, acontecendo aqui. Não é esse caso não, nós estamos trazendo realmente uma notícia muito importante para aqueles que têm um débito na sua conta de água, que realmente, por que eles fizeram isso? Porque a situação durante a pandemia foi muito séria, né? Uma coisa que realmente aconteceu e foi muito séria. Você vai poder acertar suas contas de hoje, 31/7, ao dia 30/9, em todos os canais de atendimento da companhia. Um deles é o agenciavirtual.sabesp.com.br. E nós temos aí um áudio, né, de uma pessoa que realmente é muito importante nessa conclusão desse negócio, e vamos ouvi-la. Do ar, o feirão Acertando as Contas com a Sabesp, uma oportunidade inédita que a gente está espalhando para todos os 375 municípios onde a Sabesp presta serviço. É uma oportunidade bem vantajosa para os nossos clientes, com oportunidade de desconto de até 100% em multa e juros, condições de pagamento à vista, com cartão de crédito, Pix, condições a prazo,
que pode chegar até 36 vezes, de acordo com a maturidade do débito. É um feirão em que a gente não está separando aí a questão da maturidade. Qualquer conta vencida, ela é objeto do feirão. A gente está colocando isso em todos os canais da Sabesp, canal digital, a nossa agência virtual, as nossas agências próprias da Sabesp, as nossas parcerias com o Poupa Tempo, vans, atendimento móvel, justamente para trazer essa comodidade, essa conveniência para os nossos clientes. Não percam essa oportunidade, é uma oportunidade de regularizar os débitos e garantir a continuidade dos serviços, né? A Sabesp entende que a população passou por um período difícil por conta da pandemia, então a gente está trazendo essa condição especial justamente para você que tenha débito e que quer regularizar sua situação com a companhia. Esse feirão é destinado a você. Então, gente, aí a Kátia Pereira, né, diretora econômico-financeira e de relações com investidores da Sabesp, né? Uma boa notícia. Então, você agora que está aí com as suas contas atrasadas com a Sabesp, pode entrar em contato, né, pelos canais normais da Sabesp. O que é mais importante, Fábio, também vai ser lá pelo Poupa Tempo. Você pode entrar no Poupa Tempo, marcar realmente um horário, né, para chegar até o Poupa Tempo. Que agendar um horário no site do Poupa Tempo. Tá aí, agenciavirtual.sabesp.com.br, e também tem um outro setor aqui também que é importante, que é o Poupa Tempo. Você ligou lá no Poupa Tempo, ou entrou lá no Poupa Tempo pelo site, agendar, e aí você agenda, né? Tempo, agenda e tudo bem. Uma boa notícia, né? Uma boa notícia, você não acha? Quer dizer, uma boa notícia para quem tem contas atrasadas aí, tem dificuldade, né, de acertar essas contas. É sempre bom esses parcelamentos que o governo acaba fazendo, né? Ajuda as pessoas realmente. Resolve bastante, né? A parcelar e tirar o nome do negativo aí, né? Poxa, nada como isso, né? Já conseguir. Porque já entra na dívida ativa, começa a ter problema, passa a ter uma série de problemas. Então é melhor fazer esse acordo. Entra lá, olha, sabesp.com.br, e você vai estar realmente em condições de fazer esse acordo aí com a Sabesp. É um novo canal de negociação para suas dívidas, acertando suas contas com a Sabesp. E falando em acertar conta, Luiz Carlos, você conhece o Desenrola Brasil? Pois é, cara, você eu achei muito bom isso aí, viu? É um programa, né, uma promessa. Esse programa é uma promessa, na verdade, de campanha do presidente Lula, né? Criado para promover um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas, né? A ideia central do programa é tirar as pessoas da lista de negativados e retomar o potencial de consumo da população. E a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, divulgou um novo balanço do programa que teve início no último dia 17. Certo. Iniciou no último dia 17 e, segundo a entidade, o programa do governo federal fez os bancos renegociarem mais de 2,5 bilhões. Né, em 400 mil contratos de dívida e retirarem a negativação de mais de 3,5 milhões de devedores de até R$100 em 5 dias. Você veja a condição que ficou o país, né? Tem gente com dívida de R$100. Gente que não consegue pagar dívida de até R$100. Quer dizer, uma loucura isso, né? E realmente o Desenrola veio trazer essa possibilidade de você renegociar suas dívidas. Eu acho que você, chegando lá, você vai conseguir renegociar e existe um limite para isso, né? Você que tem realmente uma renda de até 2.640. São duas faixas, né, Luiz Carlos? A primeira faixa do programa Desenrola atenderá a população com renda de até R$2.640, exatamente, que são 2 salários mínimos, né? Ou que esteja inscrito no cadastro único, né? O CAD único, né? Cadastro único do governo federal. Né? Poderão ser renegociadas dívidas financeiras, né, de até R$5.000, né? Feitas entre, né? Se a dívida foi feita entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022... Ou seja, durante a pandemia... Elas podem ser renegociadas. Durante a pandemia elas serão renegociadas. Né? Antes, né? Um ano antes. Um ano antes. Um ano antes, até o final de 2022, agora elas podem ser renegociadas. Essas renegociações, né? Já essa de faixa 1, né? Esse valor de R$2.640. Aí tem a faixa 2. Para pessoas que recebem até R$2.640. E tem as renegociações na faixa 2. Cada instituição financeira renegociará suas próprias dívidas. Ou seja, se você tem uma dívida com o banco pode renegociar diretamente com você,
né, não sendo necessária a inscrição para atendimento em canais digitais do governo. Os bancos oferecerão as condições de renegociação de dívidas diretamente aos seus clientes. Ao contrário da faixa 1, para esse grupo, o governo não oferecerá uma garantia. Em troca, o governo vai oferecer aos bancos um incentivo para que aumente a oferta de crédito. Aquele velho incentivo do governo em relação às instituições bancárias, para que as instituições bancárias possam aí, de alguma forma, rever essa condição de negociação com os seus clientes, né? Mas você veja, Fábio, que coisa interessante, né, gente amiga? O programa Desenrola atendeu em uma semana, praticamente, foram 2 semanas, atendeu uma quantidade muito grande de pessoas, né? São 400 mil contratos de dívida, eliminando a possibilidade de 3,5 milhões de devedores, né, até R$100 em 5 dias, quer dizer, uma loucura. Quer dizer, é uma coisa assim fantástica. O brasileiro precisava realmente disso. Aqui não estamos falando de governo, nem estamos falando nada a favor ou contra qualquer tipo de governo. Nós estamos falando da importância, né, que nós precisamos ter sempre de alguém olhando para essa população sofrida, que muitas vezes acontece e passa a ter problemas do nada praticamente, né? Você não tem condição de pagar R$100, é uma situação muito complicada, não é isso? É uma situação muito complicada mesmo, né? Então, e você ouvinte, eu quero ouvir você, eu quero saber o que você pensa de tudo isso. Tem alguma dívida na Sabesp? Tem alguma dívida aí com bancos? Nós apresentamos aqui hoje dois programas diferentes, né? Aí para as pessoas 2 possibilidades de reaver o nome limpo aí, né? Isso aí. De certa forma, né? E o presidente da FEBRABAN, Luiz Carlos, só para encerrar, Isaac Sidney, ele colocou o seguinte: consideramos que o programa cumpre o papel essencial no momento delicado das finanças das famílias brasileiras, ao procurar reduzir dívidas da maior quantidade possível de pessoas, né? Então é essa a intenção. Vamos torcer para que realmente as pessoas consigam aí sanar as suas dívidas, né? Entrando nesse programa Desenrola Brasil. E você aí que tem alguma dívida e pode tentar aí sanar essa dívida nesse programa, é só buscar lá o Desenrola Brasil na internet, tem muita informação sobre isso e você pode procurar aí a sua instituição financeira também para tentar fazer o melhor acordo possível. Muito bem, e já que nós demos aí 2 boas notícias, eu vou dar uma terceira boa notícia. Vou falar sobre as gotas da vida, vou falar sobre a nossa saúde, o quanto é importante, né? Você aí que sofre um controle de diabetes, tem uma dificuldade incrível, né, para controlar a sua diabetes, você não aguenta mais essa falta de disposição, essa visão embaçada, essa vontade de urinar muitas vezes, né? Porque a diabetes traz esse problema, né? Te leva ao banheiro um monte de vezes. Aquelas pessoas que têm pele seca, que têm feridas que demoram a cicatrizar, enfim. Preste atenção nesse recado importante que a Eleva a Vida traz para você e traz para você essas gotinhas da vida, são gotas da vida, né? Se você tomar realmente uma gota, acho que são 2 gotinhas, se você tomar logo de manhã, logo pela manhã, são sublinguais, você vai estar realmente resolvendo o seu problema das gotinhas na tua vida aí, do problema da diabetes, né? Definitivamente o problema da diabetes. Então o Live Drops tem exatamente isso, uma forma que é revolucionária, criada pela Eleve a Vida, que vai agir em seu sistema imunológico, auxiliando na redução da glicemia. Essa fórmula contém vitaminas, minerais, que diminuem os níveis de glicose no sangue através da quebra de amido presente nos pães, por exemplo, nas batatas, no macarrão, além de reduzir a degradação de alguns tipos de açúcar. E aquele detalhe, com as gotinhas da vida, você vai poder comer alguma coisa que você não consegue, né, se alimentar hoje, aquelas guloseimas que você gosta e você não consegue de maneira nenhuma continuar, né, adquirindo e de alguma forma se alimentando delas, né? Então chegou a hora de você realmente ligar lá hoje para o Life Drops e solicitar exatamente a sua gotinha da vida. E o importante é que você pode fazer isso pelo telefone 0800 729 2322. 0800 729 2322. Fabinho, são 13 milhões de pessoas só em São Paulo com diabetes.
13 milhões. É brincadeira isso? Muita gente, né? Muita gente. Só em e São milhões com pré-diabetes. Né? Só em Uma São loucura. São Paulo, estado, né? Só em São Paulo, estado. A informação que eu tenho é essa. Caramba, é muita gente. É muita gente, né? Mas que seja no Brasil. 13 milhões é muito também, né? Tá, então liga lá, vamos lá. 0800 729 2322. E aí lá tem um presente pra você. Tem um presente pra você. E tem depoimento também, olha aí. Vamos ouvir quem já tomou o Life Drops e já resolveu o seu problema. Oi, meu nome é Maria Aparecida, eu tenho 53 anos, sou diabética e há 2 meses eu tomo Life Drops. Isso está sendo muito bom para mim, eu recomendo. Então, eu também recomendo, porque eu tomei Life Drops. Eu falei para vocês aqui que eu estava com um leve, né? De alguma forma, precisei de fazer um controle. E tomei Life Drops e hoje eu não tenho mais problema nenhum. Tava meio desregulado, sei lá o que tava. Eu sei que tava acima do normal. Tava tão desregulado que até engasgou. Engasguei, tava acima do normal, né? É isso aí. É isso, eu fico com vontade de chupar uma bala, comer um doce, e não posso fazer tudo isso. Por quê? Porque eu não tenho Life Drops na minha mão. Hoje tenho, já não tem mais problema. Então liga lá, 0800 729 2322, fala que você ouviu aqui no Debate em Família e que o pessoal lá da Eleva Vida tem realmente um prêmio para você, um presente, um desconto, você vai ter tudo isso aí na sua vida, tá bom? Grande abraço para você e tenha certeza de que do 0800 729 2322 você vai receber aquilo que vai mudar definitivamente a sua vida. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tudo do mundo do esporte com Basílio e amigos, às 7 da noite. A MTF Termoformadoras é fabricante de equipamentos que produzem embalagens plásticas no sistema de termoformagem. Com os nossos equipamentos, podem ser fabricadas embalagens recicláveis para bolos, doces, frutas, pratos, blister, bandejas para mudas, bandejas porta-vasos com sistema de vacuumforme ou pressão positiva e podem dar forma nos diversos tipos de embalagens, além de moldar suas ideias. Acesse nossas redes www.mtftermoformadoras ou @mtftermoformadoras. O sucesso tem nome! Tem nome. Capital. Atenção, senhores passageiros do voo AM 1040 do Boeing 77.5 FM. Se preparem que todos os domingos às 10 horas embarcamos com destino ao Japão. Conheceremos a cultura, a culinária e muitas curiosidades. Já estou com as suas passagens em mãos. Capital no Japão. Oferecimento Soneda Perfumaria. Revelar beleza, despertando vidas. Te espero para o embarque. Você conhece a Soneda? É a rede de perfumarias onde você encontra os melhores produtos para cabelos, maquiagem, unhas e acessórios. São mais de 35 lojas na capital, Grande São Paulo e interior, com centenas de pessoas trabalhando para revelar a beleza e despertar vidas. Visite uma de nossas lojas, siga @Soneda Perfumaria ou acesse sonedaperfumaria.com.br e fique por dentro das novidades e promoções. Capital FM 77.5. Luiz Carlos e Fábio Patrício. Debate em Família. Voltamos, Luiz Carlos. E então, rapidinho, só para dar um alô pessoal lá do YouTube, né? A Maria Quitéria manda um boa noite pra gente aqui, a Joelma também, boa noite, Fábio e Luiz, né? E o Felipe coloca o seguinte: desenrola é uma ideia maravilhosa, né? Ele coloca aqui, desenrola ideia maravilhosa. As pessoas pagando suas dívidas voltam a consumir, né? O comentário do Felipe que está nos acompanhando aí. Essa que é a intenção. Muito bem, como nós prometemos, estamos recebendo aqui no Debate em Família, na Rádio Capital, o deputado Marcelo Crivella, do Republicano do Rio de Janeiro. Deputado, boa noite. Muito boa noite, querido Fabrício, Fábio Luiz, um grande abraço para vocês e um prazer enorme estar falando na Rádio Capital. Eu sou o Luiz Carlos, eu estou aqui com o Fábio Patrício, também com o pessoal de jornalismo todo atento aí a toda a sua participação. Nós é que temos um prazer enorme de recebê-lo aqui, viu, deputado? Né? É um prazer enorme recebê-lo aqui, né?
Muito agradecido. E nós temos acompanhado aí, deputado, a sua luta para a conquista de isenção dos impostos para as igrejas, das diversas denominações religiosas. E agora parece que, como deputado, você conseguiu realmente conquistou essa promulgação, né, de uma emenda constitucional, a 116/2022, de 17 de fevereiro aí de 2022, que determina a não incidência do IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, né, sobre os templos de qualquer culto ou denominação religiosa, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel. Essa é uma boa notícia, né? E o senhor poderia nos destacar a abrangência e os motivos dessa lei, deputado? Bom, Luiz Carlos, olha, muito obrigado por ter recebido no seu programa, na sua audiência. É o seguinte, você sabe que a imunidade dos templos religiosos é um mandamento imperativo de todas as nossas constituições. Infelizmente, não cumprido. Por quê? Porque os impostos que nós todos pagamos, eles incidem sobre a nossa renda, sobre o nosso consumo e sobre o nosso patrimônio. Ora, renda, consumo e patrimônio são as fontes de tributo. Se eu tenho imunidade, então eu não posso pagar imposto sobre renda, consumo e patrimônio. Porém, o que ocorre nas igrejas é que elas sempre foram imunes quanto à renda. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum líder espírita, nenhum rabino de sinagoga ou mesquita, eles declaram quanto as pessoas doaram no culto, numa missa, a receita. Mas quanto ao patrimônio, nós tínhamos um problema. Por quê? Porque eram considerados apenas templos religiosos aqueles que eram próprios. Em 2015, quando eu era senador, eu consegui convencer os meus colegas de que templo religioso não é apenas aquele que é próprio, mas é a atividade, não é a propriedade que define o templo religioso. É a atividade. De tal maneira que depois de 7 anos discutindo na Câmara e no Senado, ela foi promulgada em 2022, 17 de fevereiro de 2022, e nós escrevemos na Constituição a imunidade, no artigo 150, a imunidade dos templos religiosos, vírgula, em imóveis próprios ou alugados. Ou seja, são 170 mil templos religiosos no Brasil, mais de 100 mil, em torno de 100, 120 mil, funcionavam espíritas, católicos, evangélicos, em prédios alugados, lojas, galpões, antigos cinemas, teatros, passaram agora a ter imunidade. E o princípio alcança também, Carlos, a questão dos imóveis que fazem parte da atividade do templo. Pode ser um estacionamento do lado da igreja, onde param os membros. Pode ser uma loja no shopping ou na avenida. Uma creche, deputado? Uma creche, por exemplo? Uma creche, um asilo, um orfanato, a casa onde mora o padre, o pastor. Sim. Se a igreja for proprietária ou locatária, então ela está imune do IPTU. E assim, nós fizemos a imunidade que já existia sobre a renda, também sobre o patrimônio. Então, essa foi uma emenda que foi aprovada, faz parte da lei, em 2022. Aí o senhor vai me perguntar, mas, ô Crivella, está faltando a imunidade sobre o consumo. Sim. O senhor tem razão. Sim. O senhor tem razão. E ele perguntar isso, deputado. E ele perguntar isso. Esse ano, quando eu vim ser deputado, eu apresentei uma emenda constitucional número 5, que teve 40 deputados que assinaram como coautores, portanto eu não sou autor sozinho, e conseguiu o apoio de 336, eu precisava de 171, que é 1/3, mas quase o dobro, 336 apoiaram, que diz o seguinte, que quando a igreja católica, espírita, evangélica, mesquita, sinagoga, um templo, Buda, não importa, ela for fazer consumo para construir seu patrimônio, reformar, para ela prestar serviço, creche, asilo, orfanato, comunidade terapêutica, ou para manter a sua atividade, microfone, caixa de som, púlpito, cadeira,
Enfim, formação do patrimônio, a atividade, manutenção da atividade e a prestação de serviço, o que ela consumir, ela paga, mas na nota fiscal saiu em nome da igreja, foi usado o dinheiro da igreja, então ela tem direito a receber o imposto de volta. Essa semana agora, que está vencendo o recesso, Sim. ela vai ser relatada pelo deputado Silvio Costa na Comissão de Constituição e Justiça. Logo depois ela vai para uma comissão especial, terão 10 reuniões para ser debatida, depois ela vai para uma votação de 2 turnos no plenário. Em seguida segue para o Senado, e eu espero que demore menos do que os 7 anos que demoraram aquela emenda constitucional 116, que fez com que a imunidade sobre o patrimônio fosse realmente uma realidade no Brasil. Ô deputado, quando você fala de igrejas, nós temos casos de muitas associações, né, que de alguma forma se transformam em templos, em cultos e tudo mais, ou estão ligadas a determinadas igrejas, né? Você tem uma associação que é ligada, uma ONG, por exemplo, que é ligada a uma igreja. Essas também estão isentas, deputado, segundo o seu projeto? A Constituição fala em templos religiosos e das atividades concernentes a ele. Sim. Que é, por exemplo, aonde mora o padre, o pastor, Sim. o bispo, o cardeal, é o estacionamento que serve aos membros, é uma creche ou uma organização social, ou mesmo uma comunidade terapêutica, um asilo, um orfanato. Essas coisas que são da atividade, do patrimônio, da prestação de serviço do templo religioso, ela está coberta na imunidade. O senhor sabe, Luiz Carlos, o fato é que eu, o senhor, todos nós, na hora que nós recebemos nosso salário, nós pagamos imposto de renda. Sim. Na hora que a gente compra roupa, alimentos, uma máquina de lavar, um automóvel, nós pagamos imposto, é o nosso consumo. Se a gente tem carro, pagamos IPVA. Se nós temos um imóvel, pagamos o IPTU. Mas quando nós reservamos uma parte do nosso dinheiro e damos à igreja, a igreja, não tem sentido nenhum, com aquele recurso que já pagou impostos, pagar novos impostos. Sim. Seja na renda, seja no consumo, seja no patrimônio. Esse é o princípio constitucional, que, infelizmente, no nosso país, nunca foi de pleno direito. Como eu disse ao senhor, só recentemente é que as igrejas alugadas passaram a deixar de pagar IPTU. Eram mais de 100 mil que pagavam IPTU. E pagavam também em creches que funcionavam alugadas, em asilos, em orfanatos. Agora, a parte do patrimônio nós resolvemos. Precisamos resolver agora o consumo. Então, essa emenda foi de 17 de fevereiro de 2022. Em 2023 já está aplicada essa lei, né? Porque, na verdade, sim, é um ano depois, no exercício seguinte, deputado, que essa lei passa a vigorar. É isso mesmo? É isso mesmo, porque o que aconteceu é que ela foi promulgada em fevereiro de 2022. Sim. E o IPTU, ele incide no dia 1º de janeiro. É isso. Pronto. 1º de janeiro, todo mundo tem que pagar o IPTU. Ou pagar à vista com desconto em janeiro, ou então paga no carnê em 12 prestações. Pois bem, esse ano, então ano passado tivemos que pagar, mas esse ano, dia 1º de janeiro, a lei já estava em vigor desde fevereiro do ano passado. Portanto, esse ano, a imunidade está de pé. Então vamos avisar as igrejas que não usaram exatamente essa sua emenda, essa vantagem, né, que é uma coisa muito importante, porque tem IPTU aí que é muito caro, né, deputado? Tem igrejas aí pagando uma fortuna de IPTU. Então vamos avisá-las de que elas podem recorrer isso, deputado, mesmo que elas já tenham pago pelo menos 6, 5 parcelas? Exatamente. Olha, eu vou dizer ao senhor, elas podem levar uma cópia da emenda 116, desculpa, eu perdi aqui. Do deputado... Oi. Não tem nenhum problema, deputado, fica à vontade. Só um minutinho, por favor, eu tenho que ligar aqui, que eu estou sentindo que a luz está diminuindo. Mas nós estamos chegando bem o senhor, viu, deputado? Debate em Família está entrevistando o deputado Marcelo Crivella. Né? Tá falando por um tema interessante aí, né? Para as instituições religiosas, né? As igrejas, de uma forma geral. Eu Fabi, esse tema é um tema muito importante, é um tema fantástico, porque muitas igrejas, a gente está sabendo aí, que não conhecem o projeto.
né, não conhece essa possibilidade, né, de isenção do IPTU. E inclusive de outros impostos. Por exemplo, esse caso dele estar construindo, por exemplo, um novo prédio e ter o recebimento de volta do ICMS, que normalmente incide exatamente nesse tipo de material de construção. O deputado está de volta aqui, vamos continuar, deputado. Você estava explicando realmente o que acontece nesse momento com as instituições, o dinheiro que cada uma recebe. Pois é, Fabinho, pois é, Luiz, é que quem pagou o IPTU em 2023, nós estamos já no mês de agosto, vamos chegar amanhã, vamos para o mês de agosto, deve ir à prefeitura e levar uma cópia da emenda constitucional 116. Se houver algum problema, procure o Ministério Público, o promotor, a promotora são os fiscais da lei. Eles vão oficiar a prefeitura que vai devolver o recurso sem problema nenhum. Não depende de lei estadual ou municipal, porque é um princípio constitucional. A Constituição é a lei máxima do país, é a Eva, é a mãe de todas as leis. E está escrito lá no artigo 150, a emenda 116, que diz que templos próprios ou alugados são imunes ao pagamento dos impostos. Então, claro que isso alcança também o automóvel. Se o automóvel está em nome da igreja, se pertence à igreja, ele não precisa pagar IPVA. Por quê? Porque a imunidade tem que ser sobre a renda, ofertas e dízimos, sobre o patrimônio, que nós consertamos agora, incluindo os alugados, e com a emenda que fiz esse ano, se Deus quiser, quando for aprovada, aí também nós vamos receber de volta tudo aquilo que nós gastamos no consumo para a construção do patrimônio, seja construir a igreja ou reformar. No caso das igrejas católicas, que são muitas no país, não é nem reformar, é restaurar. Algumas têm mais de 200 anos. Aquelas obras de Aleijadinho, lá em Congonhas, aquilo tudo precisa de restauração. Também, quando ela faz a sua atividade, a manutenção da atividade, como eu citei aqui, tudo que envolve fazer, por exemplo, velar um corpo, batizar uma criança, fazer um casamento, um culto de louvor, um culto de ensino bíblico, o que se precisa para ali? Púlpito, cadeiras, microfone, caixa de som, instrumento. Isso tudo que faz parte da atividade da igreja, o que ela consumir tem a imunidade dos impostos e na prestação de serviços, como citamos, seja o orfanato, seja o asilo dos idosos, uma comunidade terapêutica, enfim, isso é muito importante para que a imunidade dos templos religiosos se torne realidade no país e a gente possa usar esses recursos para fazer escolas, universidades, multiplicar o número de PUCs, Pontifícia Universidade Católica, de Mackenzie, que são as universidades extraordinárias no país. Essas todas que pertencem às igrejas devem contar com a imunidade do templo religioso para se melhorar, vamos dizer assim, tanto espiritualmente como socialmente, o atendimento ao nosso povo. Fabinho. Deputado, o senhor falou sobre as pessoas que podem recorrer à prefeitura para tentar tirar desse ano, né, o valor pago esse ano e tentar restituir isso, mas existe alguma inscrição que a pessoa tem que fazer na prefeitura para que no ano que vem não venha essa cobrança? Ou ela teria que realmente ir novamente à prefeitura para poder restituir o valor no ano seguinte também? Como é que funcionaria isso? Fabinho, quando se dava a isenção, por exemplo, são 5.570 municípios no Brasil, diversos prefeitos entendiam, antes da lei, da emenda 116, e que realmente, se é um templo religioso, ainda que alugado, eu vou dar uma isenção. A diferença de isenção para a imunidade é que ela é temporária, aí a pessoa tinha que renovar. Certo. Ela tinha que renovar o tempo todo. Lá no Rio de Janeiro agora, o governador, ele deu isenção, se não me engano, até 2028, para o pagamento do ICMS na conta de luz e conta de água de todos os templos religiosos. É o que ele está fazendo, porque ainda não existe a aprovação da nossa emenda constitucional número 5. Precisamos disso aqui em São Paulo, deputado. Precisamos disso aqui em São Paulo. Precisamos disso aqui em São Paulo, né? Pois é. Nós temos pleiteado, inclusive, deputado, para que as empresas de radiodifusão que prestam um serviço incrível à comunidade no Brasil inteiro, elas também sejam isentadas, né,
do pagamento do ICMS, que representam mais de 33% sobre suas contas de energia elétrica. Então seria interessante isso aqui em São Paulo. Que o Tarcísio nos ouça, né? Que o governador Tarcísio nos ouça, deputado. Pois é, lá no Rio de Janeiro, o governador Cláudio, ele fez a isenção. Então a isenção tem prazo, o prefeito, o governador dá a isenção. Mas no caso da imunidade, não. Ela é para sempre, ela é perpétua. Ela não precisa de nenhuma lei municipal estadual ou de qualquer outra, vamos dizer assim, decisão jurídica ou decisão executiva ou legislativa, e não precisa renovar mais. É indevido o pagamento, desde que a Constituição consagra a imunidade dos templos próprios ou alugados, eles são imunes, nem no município, nem no Estado, nem a União podem criar impostos sobre eles. Bom, deputado, você está de parabéns por essa iniciativa, um projeto que você, como você disse, a sua emenda demorou 7 anos para ser, né, aprovada definitivamente, e nós vamos torcer aqui para que essa outra emenda, que também é muito importante, não leve tanto tempo assim. Mas eu já fiquei satisfeito com as suas colocações. Mas você não podia passar aqui, passar em branco, porque muita gente não lembra, né, que alguns anos atrás, acho que sei lá quanto, talvez 30 anos atrás, né, você participou de um projeto que transformou a cidade de Irecê, que fica aí acima de 500 quilômetros aí de Salvador, na capital do estado da Bahia, e que tem uma população hoje estimada em 74 mil habitantes, que passou por uma situação de miséria, sem ter inclusive o que comer. E quem não sabe, o deputado Marcelo, hoje deputado Marcelo Crivella, né, naquela época senador, nem era senador, você estava na África, né? Você estava na África, se eu não me engano, você estava na África e foi chamado para esse projeto e vendeu 1 milhão de CDs, e com esse dinheiro arrecadado você construiu uma fazenda, a Fazenda Canaã, lá em Irecê, que hoje é uma coisa maravilhosa, transformadora de vidas, de famílias e de jovens que hoje jogam até futebol. Não é isso? Tem até um clube de futebol chamado Canaã lá em Brasília. Não é isso, deputado? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Muito obrigado por o senhor lembrar disso. Eu realmente estava na África já fazia 10 anos e achava que não voltaria nunca mais de lá. Quando apareceu na TV Record um programa do jornalista Goulart de Andrade. Me lembro do grande Goulart. Lembra do Goulart? Grande pessoa, grande amigo, né? Conheço sim, sabe? Goulart de Andrade, já falecido, ele fez um programa chamado Repórter Record, em que ele mostrava uma situação deprimente lá em Irecê. Pois bem, o povo da minha igreja, da Universal, viu aquilo e disse, puxa, a gente devia fazer um projeto lá com irrigação por gotejamento, que é a própria para o Nordeste, enquanto não houver uma transposição do Rio, de Rio, né? Então, pronto, eu voltei da África porque eu tinha lançado um CD chamado Perfume Universal, que vendeu muito e os direitos foram doados. Então, eu disse, agora você volta para cá, começa a cantar aí pelo Brasil todo, vende CD e vamos construir isso. E assim eu participei do programa do Gugu, do Faustão, do programa do Fábio Júnior, eu rodei o Brasil inteiro cantando Maracanã, Pacaembu, Nova na Bahia, aqui os estádios todos do Brasil, e acabamos juntando dinheiro para construir isso que o senhor falou, que já está para lá. Isso começou em 99, já tem 20 e tantos anos. Exatamente, 24 anos, né? 24 anos. É isso aí. Na minha época, quando eu morava lá, eu passei 2 anos lá em Irecê, também cantando pelo interior da Bahia e vendendo CD, nós tínhamos 200 crianças, estavam começando. Hoje são 700 crianças que os ônibus pegam em casa, tomam café da manhã, estudam, almoçam, depois voltam para casa e todas elas, desde o primeiro dia, levam um saquinho de pão para os irmãos que não puderam também estar, que não tem vaga para todo mundo, para eles criarem no coração aquela certeza, né, de que eles estão tendo ali uma oportunidade melhor para ajudar a família no futuro. E depois foi para lá um bispo chamado Sérgio Corrêa, que foi sempre um craque de futebol, e fez um centro de treinamento. Eu já não morava mais lá. Nesse centro de treinamento,
levou para lá professores, preparadores físicos, técnicos e lançou o Canaã Esporte Clube. Aqueles meninos fizeram um sucesso, foram campeões no Sub-16 da Bahia, ganharam do Bahia, ganharam do Vitória. Exatamente. Foram campeões no Sub-16 e depois ficaram em 4º lugar no Sub-18 e pronto. Meninos de lá foram jogar no Flamengo, no Cruzeiro, no Internacional, em grandes times. E hoje eles vieram disputar o campeonato Candangão. Na Bahia. Em Brasília. Em Brasília. É Brasília. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eles têm muita chance de ser campeão do Candangão. Perderam o primeiro jogo, viu, deputado? Perderam o primeiro jogo, né? Contra o Capital. Aliás, contra o Capital, que não somos nós, como o Capital de Brasília. Perdeu de 1-0, mas jogou bem. Eu assisti o jogo, jogou muito bem. Mas perdeu de 1-0. Tem o segundo jogo aí no próximo sábado, né? Vamos ver o que acontece. Pois é, rapaz. Nós precisamos fazer com que o nosso time vença, porque realmente a Fazenda Nova Canaã, eu não sei se o senhor está me vendo. Não, nós estamos te ouvindo. Agora voltamos. Isso. Voltei. A Fazenda Canaã realmente é um projeto assim tão bonito, né? Há 20 anos, tem crianças que já estão na faculdade, tem crianças que entraram ali sem sandália no pé. Hoje são as professoras da escola, porque fizeram curso normal e ensinam as crianças que, como elas, são crianças carentes. A gente não podia deixar de lembrar isso, né, deputado? Porque as pessoas lembram sempre, da grande maioria de nós, da imprensa, sempre lembramos das coisas complicadas, difíceis que cada político atravessa, né? Mas nós estamos aqui lembrando exatamente daquilo que foi um sucesso. Hoje é um sucesso e nós temos uma novidade para o senhor aí, mas não vamos contar agora não, nem para o público da Rádio Capital. Né? Vamos contar depois, aí eu faço questão que o senhor volte aqui no Debate em Família para nós conversarmos mais sobre o Canaã, né? Hoje eu só quis lembrar, né? Porque esse é alguém que se dedicou para mudar vidas, né? E isso é a grande ação. Deve ser realmente algo que deixou o senhor muito emocionado sempre e deixou o senhor muito feliz pela sua realização. Foi algo realmente fantástico. Sem dúvida, Luiz Carlos. É um momento maravilhoso da minha vida, os 2 anos que eu passei lá. Somando tudo, Luiz Carlos, todos os direitos autorais, as vendas de CDs, contrato com a Sony, etc. Show do Milhão, que eu participei, ganhei, e o Silvio Santos me permitiu botar o dinheiro todo lá. As doações, a números de hoje, chegaram a mais de 60 milhões de reais. E interessante que quando eu estava no Rio de Janeiro, eu fui acusado de ter participado de um esquema de propina na prefeitura, acabei sendo preso. Fiquei um dia só preso, porque quando no Superior Tribunal de Justiça o presidente estava em plantão, verificou que se tratava de uma coisa política, ele me liberou. Mas a minha esposa costuma dizer que o único crime que eu posso ser acusado é de empobrecimento ilícito. Teve 60 milhões na mão e não se aproveitou dele, né? Pois é, então é empobrecimento ilícito. É isso aí. O restante não tem do que me acusar. Depois foi tudo arquivado, acabou. Tudo bem. É o preço que se paga para a gente conseguir um lugar no coração do povo, né, Luiz? É isso aí. Bom, deputado, foi um prazer enorme tê-lo aqui, entendeu? Dizer para o senhor que nós não somos da Universal, eu não sou da Universal, mas acredito nos homens, acredito nas pessoas e acredito muito naqueles que devotam o seu tempo para transformar vidas, né? E é um prazer enorme ter o senhor aqui por esse motivo. Independentemente do que possa ter acontecido na política, independentemente de qualquer situação que tenha ocorrido, o mais importante são aquilo que se deixa realmente para a construção da pessoa humana. E o senhor é craque nisso e a gente tem que bater palmas para o seu trabalho, né? Essa é a grande verdade. Muito obrigado por o senhor ter participado aqui do nosso programa, estar aqui no Debate em Família e está aberto para o senhor. Muito obrigado, Luiz Carlos, Fabinho. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por levar essa notícia boa. Tem milhares e milhares e milhares de igrejas aí que estão pagando IPTU e não precisa mais. Isso. E assim que a gente consiga
levar a imunidade finalmente para o consumo, aprovando essa emenda constitucional número 5, que eu tenho mais 40 deputados como autores junto comigo, eu volto ao programa para a gente dar essa boa notícia ao Brasil. Muito obrigado, deputado. Um prazer enorme tê-lo aqui. Obrigado. Tá? Obrigado, Estivemos deputado. aqui, Obrigado. então, gente, com o deputado Marcelo Crivella, realmente do Republicano do Rio de Janeiro, e trazendo realmente boas notícias aí para a igreja de uma forma geral, né? E agora, isso aí. e agora A garota tempestade. a garota tá por aí, tempestade está não? Tem chegando aqui trovoadas com, no ar, não? com as boas notícias do Olha, tem tempo. até uns trovoadas aí. Garota Raios, tempestade relâmpagos. hoje, né? Lívia Almeida conosco aqui. Muito boa noite, Luiz Carlos. Ela fez um Fábio. estágio lá no programa no programa do João Ferreira. Exatamente, Tá de 3 nada, semaninhas mandou por bem, lá. pô. Fez um estágio Fez, lá, aí mandou bem lá. acabou quase que acabando com o programa, tirando o João do ar. Sim, Porque ela claro. ocuparia o lugar do João. Quase tomou o lugar Ele do tá me João. ouvindo, por Ele isso que tá eu tô ouvindo. falando. Beijo, por João. isso que eu tô Aprendi muito falando. com ele, com a Denise, com todo João mundo. é Foi uma muito escola. feliz por essas João 3 semanas João de é uma oportunidade. escola. João Ele é uma escola. uma Muito grande querido, escola. muito querido. Bom, o último dia de julho começou com tempo firme, né, aqui na capital paulista. O dia começou com nublado, friozinho, um ventinho gelado, os termômetros marcando 13, 14 graus. Agora, 18 horas e 50 minutos, 19 graus aqui na região do Paraíso. A máxima chegou aos 25 graus nas primeiras horas da tarde. A semana vai ser de tempo firme, tardes quentes e secas. Então, aquele alerta de sempre, beber bastante água, se hidratar, porque o clima vai ser seco durante a semana. Umidade relativa do ar em torno dos 45%, lembrando que o recomendado é pelo menos 60%. Amanhã, terça-feira, máxima de 25, mínima de 14, e quarta e quinta-feira as máximas podem chegar a 28 graus. E não tem previsão de chuva para essa semana. Quer dizer, Então protejam-se, né? Porque é o seguinte, né? protejam-se Um bebendo frio água, danado, né? Um frio danado, um dia, o outro dia, a temperatura lá em Muda cima, muito, né? com uma amplitude térmica, né, grande. Exatamente. As tardes, principalmente, vão ser mais quentes e secas aqui na capital paulista. Isso, muita Então, essa água aí, tempestade todo mundo. toda que ele soltou no ar aí não tem validade Não vai acontecer nenhuma, pelo né? menos essa semana, Não não. tem validade nenhuma, né? Então tá valendo. Não, mas esse aí é o efeito Da garota tempestade. Da garota tempestade. Tá bom, tá É certo. isso aí. Boa Obrigado, noite, eu que Lívia. agradeço. Valeu, Boa noite. Lívia. O Douglas tá por aí? Tá lá? Vamos falar um pouquinho de futebol? Douglas Araújo conosco. Ó, gostei aí, hein? Olha só. Capital, Aqui a gente 77.5. pede, a chefia atende, né? Aê, AM 1040, é isso aí, olha lá, que maravilha. Fala, Douglas, tudo bom? Hoje nós Tudo bem, temos meus amigos? tempo Boa tarde para curto. vocês aí. Tava acompanhando aí o bate-papo com o Marcelo Crivella, muito legal, né? Isso aí. Tô ficando velho, viu? Lembrei dessa obra aí, viu? Viu? Do Canaã, né? Ah, Nova Canaã. Nova Tô Canaã foi velho uma já, coisa viu? Eu vi fantástica. o projeto começar, já É. tem gente na faculdade. É isso aí. É isso E, aí, né? ó, rapidinho hoje, né, Douglas? Nós estamos no finalzinho aqui, mas você tem novidade no São Paulo aí, né? Pois é, o São Paulo tá acertando aí os últimos detalhes, né, para anunciar também o Lucas Moura, depois de Rames Rodrigues, né, o meio-campo dos sonhos de Weber Lima está sendo formado. O São Paulo Olha aí. apenas acertando alguns detalhes com relação ao tempo de contrato. 5 meses de contrato, o Lucas Moura ele tá livre no mercado, mas já tem aí, inclusive, acertado que vai defender o Los Angeles lá na Liga Americana a partir de janeiro, mas sem dúvida é um grande reforço aí que chega para a equipe do São Paulo. Aliás, reforços que vem chegando aqui no futebol paulista. Agora há pouco, a assessoria do Santos Futebol Clube confirmou que o Santos trouxe João Basso, zagueiro 26 anos, revelado pelo Paraná Clube, chega como reforço, e outros estão a caminho aí. Agora, tem outros que chegam, alguns podem sair, né? O Corinthians tem alguns problemas aí, muitos jogadores sendo sondados. Roger Guedes, né? Guilherme Biro, zagueiro Murilo também, o Fausto Vera, todos eles interessando aí o futebol do exterior, e o Corinthians pode ter baixas significativas. Mas tem uma aí. chegada importante aí também, né, Douglas? Do Lucas Veríssimo, né? Chega no Corinthians. Sim, verdade. Já foi Zagueiro de apresentado, 28 anos, um ano de empréstimo, né? Já foi apresentado, foi bidado, inclusive, né? Na sexta-feira apareceu no bid da CBF, agora só questão de readquirir aí um melhor ritmo de jogo, né? Ali nos treinamentos do CT. É um jogador que tem bastante qualidade e, sem dúvida, aí vai agregar bastante aí a linha defensiva do Corinthians. E o Palmeiras? Novidade no Palmeiras, não? Veio Ah, aquele boa meio novidade no campo? Palmeiras. Veio aquele Pra meio você. campo que a torcida tanto pede, né?
Pois é. Aliás, para vocês verem como é bom ter dinheiro, né? O Palmeiras jogou ontem, perguntei pro assessor durante a jornada mesmo, né? Se o Palmeiras ia pernoitar em BH, né? Porque joga na quarta-feira. Ele, não, vamos voltar para São Paulo. Voltou, se reapresentou hoje pela manhã. E a boa notícia é o Dudu, né? Que esteve em campo, ele vem sendo preservado aí com problema na panturrilha. Treinou, deve participar da atividade amanhã pela manhã na academia de futebol lá na Barra Funda. E aí seguir com a delegação para voltar ao ataque do Palmeiras contra o Galo Mineiro. Quarta-feira, lembrando, partida que terá transmissão da capital. Aliás, essa semana é uma semana cheia de transmissões. Terça, quarta, quinta, sábado e domingo tem futebol para todos os gostos e todas as torcidas, Fábio e Luiz. É isso aí, Sul-Americana, Libertadores e Brasileira no final de semana. E a luta de boxe que aconteceu no vestiário do Flamengo, hein? Como é que foi lá? O pau quebrou lá, como é que aconteceu? É verdade, o Flamengo acabou demitindo, né, o Pablo Fernandes, o preparador físico, que acabou se desentendendo com o Pedro, né? Para quem não sabe da história, rapidamente, o Pedro fazia aquele trabalho de aquecimento e ele se negou a continuar fazendo o trabalho de aquecimento. O preparador do São Paulo acabou cobrando ele, aí os dois acabaram saindo no tapa, o Pedro acabou tomando um burro na boca, fez exame de corpo de delito e tudo mais, o caso aí promete parar nos tribunais e o Flamengo confirmou aquilo que a gente já esperava, né, a demissão. Porém, ainda houve uma reunião também com o Sampaoli ali no finalzinho da noite de domingo e o Sampaoli confirmou que quer seguir, né, era um dos sonhos dele dirigir o Flamengo, né, um grande projeto, talvez o maior dele aqui no futebol brasileiro, e ele vai seguir mesmo sem o seu preparador físico, que já tem um histórico aí de confusões, já agrediu o torcedor e tudo mais, então o problema do São Paulo é isso, é um grande técnico, mas vem um pacote, mas pelo menos o Flamengo, pelo menos por enquanto, conseguiu dar uma contornada aí e vai multar o Pedro, que hoje não foi para o treinamento, não justificou nem nada, mas vai multar o Pedro por essa atitude de indisciplina de se negar a treinar, né, Luiz? Aliás, o Pedro tá, na minha opinião, tá pisando na bola, como se diz regularmente, porque assim, o clube tem o direito, o treinador tem o direito de colocar em campo aquilo que ele acha melhor. Né? Você pode ser o maior jogador do mundo, mas naquele momento o técnico acha que você não vai jogar e você tem que ficar sentado no banco. E tem uma situação e ele está reclamando disso. E tem uma situação aí, não sei o quanto é boato isso ou verdade, né? Mas parece que o Palmeiras está bem de olho no Pedro. Né? Sim, o Palmeiras já fez, inclusive. Já fez a proposta. No começo do ano, né? Antes mesmo de contratar o Flaco Lopes, sim, o Palmeiras fez uma proposta para o Pedro, que o próprio Pedro acabou negando. Ele renovou o contrato recentemente aí com o Flamengo em janeiro, um dos grandes salários da equipe rubro-negra, e nada justifica, né, você se negar a cumprir uma ordem que vem de cima. Se você concorda ou não, e a titularidade não vai ser conquistada dessa forma. Pedro tem qualidade, mas nessa ele foi mal, mas o Flamengo, pelo menos, defendeu o atleta, né, nesse quesito aí, a gente não pode tolerar esse tipo de questão, né. Desentendimentos podem existir em qualquer segmento, mas isso aí. É o respeito que tem que prevalecer, a integridade física. E agora parece que o Palmeiras volta a ficar de olho nele, né? Depois dessa briga toda aí. Mas tem até terça-feira, tem até quarta-feira para resolver. Se não resolver até quarta-feira, só ano que vem. Só repassando rapidinho. É difícil, né? O Palmeiras contratar alguém agora, né? Sim, muito em cima. Né? Não houve sucesso. E deve seguir com essa equipe mesmo, mas sem dúvida aí que até o final do ano, essa conversa, Pedro, esse namoro, né? Talvez esse match, como o pessoal de hoje em dia costuma dizer, entre Pedro e Flamengo volte aí a render conversas e quem sabe aí ele esteja depois aí, a partir da próxima temporada, queira trocar de ares, e o Palmeiras, sem dúvida, talvez aí é o único time que tenha potencial para contar com um jogador desse quilate. É isso aí, só repassando rapidinho, Douglas, Corinthians 3-1 em cima do Vasco, o Santos perdeu pro Fluminense de 1-0. Para variar, né? Com participação ativa de João Lucas e Joaquim. O Palmeiras ganhou do América Mineiro por 4-1. Passou o carro, né? Com o Arthur fazendo gol de cabeça. E o São Paulo perdendo um caminhão de gols, empatou com o Bahia por 0-0. Que coisa, hein? Um caminhão de gols perdeu o São Paulo nesse jogo de ontem. Mas é o Bahia de todos os Santos, né? É o Bahia de todos os Santos, pô. Aí você não... Teve um gol anulado do Bahia, você não sabe como é que o coração do Santista ficou naquela hora, viu? Nunca vi Santista ser tão tricolor quanto nesse domingo aqui. E outra coisa, o outro tricolor, o do Sul, acabou salvando o Santos também, de ficar ali o mais próximo ainda da zona da degola, porque empatou no finalzinho com o Goiás, né? O jogo lá na Serrinha bem difícil.
E o Grêmio conseguiu um empate no finalzinho aí. No final, no apagar das luzes, né? Foi no apagar das luzes, como diria o grande narrador, né? É o jeito Renato Portaluppi. E para encerrar, eu queria que você mandasse um abraço para um grande amigo nosso que está em êxtase total, que se chama João Ferreira, após os 4-1 do Botafogo em cima do Curitiba. Está nos ouvindo aí, está no ar, está nos ouvindo aqui, ó. João Ferreira representa o que é o rádio brasileiro, né? Isso aí. Acabei de falar isso. Tá vendo? O João ele tem uma empatia. A gente tem essa felicidade, né? De ser colega de trabalho do João e ser fã do João também. E é uma figura super simples, né? Que não tem vaidade nenhuma, é super carinhoso e o talento que ele tem aí contagia todo mundo. Tô muito feliz com ele, eu confesso que até aquela mágoa que eu tinha de 95 com o time da Estrela Solitária, que tem acabou, né? O mais bonito do futebol brasileiro, eu acho lindo o distintivo do Botafogo, tenha ido embora por culpa desse rapaz aí, o João Ferreira. João Ferreira. É isso aí, Douglas Araújo, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Debate em Família, até segunda-feira que vem. E é isso aí, vocês aí fiquem ligados na programação da Rádio Capital, né, no Futebol Capital, terça, quarta e quinta-feira, jogos de Sul-Americana e Libertadores, e no sábado e domingo, a volta do Campeonato Brasileiro aqui na emissora. Muito bem, gente amiga, chegamos ao final do Debate em Família. Até segunda-feira estamos de volta, né, com a nova apresentação, com novas entrevistas e muita história para contar para você. Até segunda. Até segunda. Você ouviu Debate em Família. Debate em Família. Com Luiz Carlos e Fábio Patrício.